O STF brasileiro, para pegar o Bolsonaro, soltou todos os corruptos da Lava Jato. Sérgio Cabral tá livre, leve e solto. Eu tô punido. E para pegar o Bolsonaro, prendeu 1.000 e tantas pessoas. Tudo isso para eliminar um cara que, segundo pesquisas, já ganharia no primeiro turno do Lula, né? Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. O Eduardo Bolsonaro, falei com ele, ele vai ser, aviso em primeira mão, nosso ilustre convidado de domingo no 4x4, lá sim eu peço Pix, e, by the way, é o cara da semana, né? Eduardo está fazendo um trabalho brilhante de articulação, né? Muito bom, e está sendo perseguido pelos petistas por conta disso, que acionaram até a PGR contra ele. Eu falei exatamente isso com o Eduardo, né? Falei, pô, você tem sido o cara, tivemos aí nosso problema no passado, até quando o pai dele tentou colocá-lo como embaixador nos Estados Unidos, ele era muito novo, me cheirou a nepotismo, hoje eu vejo que ele seria um grande nome, né? Então, eu reconheço os meus erros. E o Eduardo falou, cara, você que tem sido um exemplo no meio de uma luta de câncer, trabalhando sem parar. Então é isso, né? A gente tá junto nessa batalha para libertar o Brasil. Vamos ter divergências pontuais, mas não vamos questionar essa missão, essas intenções de que todos aqui queremos o mesmo. Queremos libertar o Brasil das garras tucanopetistas alexandrinas, né? Por falar nisso, quem fica um pouco de dúvida nesse sentido é o Tarcísio. Reconheço os méritos, reconheço, bom gestor, mas quando você acha que vai ter um diálogo construtivo com um larápio comunista, você está fadado à decepção e vai escutar coro sem anistia, né? A situação do Tarcísio é delicada, ele é o governador do maior estado do país, ele precisa do governo federal para muita coisa, ele tem que engolir sapo. Eu entendo tudo isso. Não vou ficar jogando pedra fácil de cima de Torre de Marfim. Eu reconheço tudo isso. Mas o Tarcísio, na minha opinião, poderia assumir um pouco mais uma visão de, não é confronto, mas de clareza moral. Porque senão ele fica com aquela máxima que ele já falou, não podemos bater de frente, temos que dialogar. Dialogar com Lula, dialogar com o Dirceu, dialogar com o Xande. Daqui a pouco você está dialogando com o capeta, Hitler e Maduro. Então, não. E o Bolsonaro também fica numa situação difícil, porque ele é o alvo que querem prender o tempo todo. Prenderam os presos do 8 de janeiro para criar uma narrativa para poder prendê-lo. Então, o Bolsonaro também numa situação muito delicada, tentando sobreviver nesse cenário. Então, muitas vezes recebe pedradas injustas, muitas vezes, na minha opinião, erra na estratégia. E é do jogo. É do jogo. Essa questão das manifestações, o Silas Malafaia gravou um vídeo, o Silas não é o Bolsonaro, mas, enfim. É difícil escolher o que fazer aqui. Porque claro que a gente quer o Brasil inteiro nas ruas, mas o Bolsonaro tem lá as razões dele para ter medo de alguma coisa que saia de controle. Então, de novo, situações delicadas, complexas, normalmente não tem uma resposta fácil e simples, porque são respostas fáceis, simples e equivocadas. É difícil. Mas o mestre Olavo acertava quase todas. Tanto a esquerda quanto a direita acreditam que o Bolsonaro tem um plano secreto. Eu sei qual é o plano: sobreviver. Então é difícil. Eu acho que ele tem genuína vontade de ajudar esses órfãos de pais vivos, como ele diz, e a melhor forma de fazê-lo não está clara qual é. Vamos discutir, vamos divergir. Se o Alcolumbre valeu a pena ou não, dependendo da comissão, talvez sim, talvez não, mas o fato é que tem um custo. Assim como tem um custo você, de alguma forma, mitigar o ânimo de manifestações no país todo. São situações delicadas. Mas, enfim. O que sabemos é que o Barroso dá pitaco sobre economia. Nós continuamos a ser, na minha visão, o país mais atraente para investimento no mundo
Tivemos no ano passado um crescimento próximo aí a 3,5%, mas estamos enfrentando problemas com inflação fora da meta, com juros altos, com o dólar que disparou e com muitas preocupações de natureza fiscal. E eu, concluindo, continuo a achar que o Brasil ainda é uma das melhores opções de investimento do mundo, e digo isso onde posso, porque verdadeiramente eu acredito nisso. A pergunta é, quem perguntou ao Rousseau de Vassouras a opinião dele sobre economia? A opinião do Barroso sobre o futuro do Brasil, economicamente falando, vale tanto quanto ao Zé das Couves. Aliás, vale muito menos. Que o Zé das Couves, ele trabalha na feira com as couves. O Barroso é um burocrata cercado de seguranças, lagosta, vinho e jatinho da FAB. Quem perguntou para o Barroso o que ele pensa, por exemplo, sobre o presidencialismo ou o semipresidencialismo? Acho que vale a experiência. De novo, quem liga? A gente está falando isso, claro, porque a gente vai chegar no grau de politização da nossa Corte Suprema, que está no epicentro do problema denunciado pela Casa Branca, pela Embaixada Americana, e que levou uma notinha picareta do Itamaraty, que nega a realidade. Mas vamos chegar lá. Primeiro, Dino sobre julgar Bolsonaro. Não há nenhum desconforto, nenhum incômodo. Claro. Para um comunista que foi, no mesmo ano, dos 3 diferentes poderes, ministro de Justiça e Segurança, senador e ministro do STF, e que já disse que o Bolsonaro é o capeta, não há nenhum desconforto em pré-julgar o desafeto que você está aí para derrotar mesmo, né? Vai poder uma vez mais falar, nós derrotamos o bolsonarismo. O Augusto Arruda Botelho, olha ele de novo aí. A chance de Zanin e Dino serem impedidos de julgar Bolsonaro é próximo de zero. Todo mundo sabe. Mas é como disse o Marsiglia. Isso por razões políticas. A questão é se você sustenta que juridicamente isso seja o correto. Eu acho que o Botelho sequer é capaz de entender a pergunta. O que é juridicamente, caro Marsiglia? O Botelho é um agente político, uma espécie de despachante de bandidos. Então, de novo, virou circo, virou várzea. Olha o Marsiglia uma vez mais matando a pau. Para eliminar o bolsonarismo, o STF estragou nossa democracia. Eu escrevi uma coluna com base nessa inspiração da coluna dele, abrindo com aquele filme de 2000 do Bruce Willis, que eu estou muito parecido. Eu achei que fosse ficar um pouquinho mais parecido com o Bruce Willis careca, mas eram minhas pretensões. Eu acho que eu pareço mais o Van Diesel, infelizmente. Mas aquele filme do Bruce Willis com o Samuel Jackson, de Corpo Fechado, Unbreakable, em que o vilão promove acidentes homéricos de trem, de avião, para descobrir o seu antípoda. Porque ele nasceu com uma doença que os ossos quebram o tempo todo e ele quer alguém indestrutível. Se eu existo, tem que existir alguém que é o meu oposto. Para pegar um cara, matou centenas. O STF brasileiro, para pegar o Bolsonaro, soltou todos os corruptos da Lava Jato. Sérgio Cabral tá livre, leve e solto. Eu tô punido. E para pegar o Bolsonaro, prendeu 1.000 e tantas pessoas. Tudo isso para eliminar um cara que, segundo pesquisas, já ganharia no primeiro turno do Lula, né? Por que será? Por que será? Eu volto a repetir o que eu já disse várias vezes. Se o nome de Jair Bolsonaro, não estiver nas urnas em 2026, não dá para chamar de democracia. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão.
E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes você sabe, a pessoa já tá acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.